pessoal, meu nome é Malu, eu sou professora de desenho e aquarela na Camafeu Escola de Arte e Design e essa é a segunda aula do curso de aquarela online, que é mais um conteúdo extra do canal. Bom, antes de mais nada, vamos recapitular o que a gente viu na primeira aula, que foi quando a gente falou sobre escala tonal. E o que é a escala tonal? Ela é as variações de tons de cinza entre o preto e o branco, ou a mesma teoria usando cores. Lá naquela aula, eu fiz uma escala tonal indo do preto ao branco e uma indo do azul cobalto ao branco, usando só diluição em água, e o branco da folha. Mas se eu quisesse, poderia ter usado o branco, a tinta branca, a tinta preta e feito a escala inteira, que vai do preto, passa para o azul e chega no branco. Bom, hoje a gente vai falar sobre espaço negativo. E o que é esse espaço negativo? Ele é o espaço em volta do nosso objeto, enquanto que o espaço ocupado pelo objeto é o espaço positivo. O espaço negativo ele não precisa ser um espaço vazio, mas ele é um espaço de importância secundária na nossa imagem. E o espaço negativo e o positivo eles estão interligados, porque quando a gente desenha um, a gente acaba desenhando o outro. Mas vocês vão perceber isso melhor quando a gente começar a desenhar. Eu vou fazer uns exercícios aqui e a gente vai conversando sobre o que é o espaço negativo, para que ele serve, o que ele ajuda, como é que ele facilita o nosso desenho. Então, vamos pro papel? Bom, galera, primeira coisa que vocês vão perceber aqui é que meu material de pintura não tá aqui, meu material de aquarela, meu pratinho, minha aguinha, meu pincel, porque a gente vai começar, para entender isso daqui, a gente vai mexer agora com lápis e borracha. Então eu tenho aqui um lápis, que é a linha colorida da Bic, né, o lápis Evolution, acho que vocês já devem ter usado na escola, até usava bastante. Eu acho que ele é 2B, eu não consigo ver aqui, ele é HB. Pra vocês aí em casa é legal usar um HB ou um 2B, uma coisa bem, bem fraquinha, né? Não ir pro 4 nem pro 6, porque a gente vai esboçar, né? E é aquilo que eu falei, quanto mais fraquinho o lápis lá pro HB, pro B, pro 2B, menos ele machuca a folha. E como a gente vai esboçar, a gente quer traços fracos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas eu já fiz algumas repartições que não são importantes para vocês no exercício aí de casa de vocês. Eu só fiz isso daqui para separar minhas imagens. Então, vou fazer uma imagem aqui, uma aqui e uma aqui. Já tá tudo divididinho. Aqui tá a minha borracha da Faber, vou deixar aqui do lado. E o negócio é o seguinte, a primeira referência que eu vou usar, ela é a referência da foto de um vaso. E é uma referência muito famosa quando a gente vai mexer com espaço negativo. Porque é uma referência em que o espaço positivo ele tem a forma dele, né? Que é o nosso objeto. Mas o espaço negativo, que é o espaço em volta, ele forma uma silhueta. Que é de uma coisa que existe também. Eu vou deixar o exemplo aqui do lado, enquanto eu faço. Vocês vão ver que tem o vaso e a silhueta em volta parece que são dois rostos. E é uma ilusão de ótica, né? Isso daí. E esse exemplo aqui, ele é o vaso de Rubens. Em geral, a gente só enxerga uma das imagens, explicando a ilusão de ótica, né? A gente enxerga só uma das imagens ou o vaso. Bom, explicando essa ilusão de ótica, em geral, a gente enxerga só uma das imagens, ou o vaso ou os rostos quando a gente olha. E aí, ou por estímulo ou por esforço, a gente acaba por perceber a segunda. E aí, quando a gente percebe a segunda, a primeira some. Então, a gente nunca enxerga as duas junto. É legal, né? É tipo uma mágica isso. É uma ilusãozinha de ótica. Mas voltando aqui pro exercício, o intuito do nosso exercício de espaço negativo é a gente ignorar o objeto e desenhar apenas a silhueta dele e o espaço em volta. Vocês vão ver que o espaço em volta, eles formam uma forma abstrata, né? E a gente desenhar uma forma abstrata geralmente é mais fácil do que desenhar o próprio objeto. A gente também pode fazer algumas marcações na folha para a gente não acabar se torcendo muito a imagem quando a gente fizer. Tem um exemplo que é bem famoso, né? Um tipo de medição aí que o pessoal faz, que é o grid. O grid, você divide a sua folha em vários quadradinhos, assim e assim, faz vários quadradinhos. E aí você divide a altura e a base aqui, pega as medidas dela e divide pela medida da imagem original. E aí a gente vai diminuindo, né? A gente vai diminuindo a escala. Beleza. Primeiro, eu vou fazer umas marcações aqui na minha folha, que é para imagem
não ficar muito distorcida. Sei que aqui. Se vocês conseguirem, achar que consegue fazer no olho aí também, gente, vai na fé. Eu prefiro sempre fazer um esbocinho antes de tudo, pra ver o que que dá, né? Aí se ficar muito distorcido, eu vou ajeitando. Eu deixo mais ou menos no meio, vocês veem que vocês podem medir com lápis até pra ficar mais certinho. Eu vou falar que eu tenho essa mania de medir com o dedo. E não é legal, porque medir com o dedo não é exato, né? Se você quer uma coisa bem exata, o legal é medir com lápis. Mas eu quero mais ou menos o meio também, não precisa ser exatamente o meio. Faço uma marcaçãozinha aqui. Se vocês quiserem trabalhar com uma régua nesse momento, se vocês acharem legal, fiquem à vontade aí em casa também. A parte do esboço é mais pessoal, né? Como vocês gostam de desenhar. Mas é legal dar dica, né? Dica do que a gente faz aqui quando a gente tá desenhando. Bom, dividido no meio, eu vou dividir essa outra parte aqui também. Vou marcar mais ou menos onde eu acho que é. Ó, certíssimo. Às vezes dá certo, né? Às vezes tem que fazer de novo. Legal. Agora eu vou ligar aqui. Bom, quando a gente faz o grid, a gente tem que quadricular tanto a nossa folha quanto a folha que a gente tá vendo. E eles têm que ter o mesmo número de quadrados, entendeu? Então a gente vai contar lá na folha que a gente quadriculou da nossa imagem. Vamos supor que tem 14 quadradinhos. Tem que ter 14 quadradinhos quando a gente vai fazer aqui no nosso papel também. Importante, dá uma pesquisada nessa técnica do grid. Posso até fazer um vídeo depois pra gente entender melhor. Eu aprendi o grid quando eu tava na faculdade, foi bem legal. Uma época muito boa. Bom, a intenção então é a gente desenhar a silhueta. A silhueta, na verdade a silhueta é o que vai sair, né? Mas o legal é a gente desenhar a forma que a gente vê no fundo. Então, ignora isso daqui, esquece que é um vaso. Esquece também que o formato disso daqui é o formato de um rosto. E só vai desenhando o que você enxerga. Que é o formato de dentro do espaço negativo. Então, ó, eu esqueci do meu vaso e fiz aqui o formato que eu tava vendo ali, que é até um pouco mais assim. O legal de vocês fazerem isso daqui é que existe alguns exercícios que eles trabalham o nosso lado direito do nosso cérebro, que é o lado que é responsável pela nossa criatividade, pelo nosso emocional. Enquanto o lado esquerdo ele é a parte racional, né? Ele é o raciocínio lógico. E o espaço negativo, o exercício do espaço negativo, é um desses exercícios. A gente trabalha com o lado direito do cérebro.
Agora aqui do outro lado, a mesma coisa. Só arrumar minhas marcações aqui, para não ficar muito torto. Bom, então, agora eu posso vir aqui, dar uma arrumadinha, olhando ali o espaço positivo, para ficar mais parecido com a silhueta que eu tô vendo ali. Legal. Bom, o resultado é alguma coisa parecida com isso daqui. E o que a gente vai fazer? Como a gente está trabalhando com o espaço negativo, eu vou pintar o espaço negativo aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pintar os dois de cores diferentes, né? Eu tenho aqui embaixo isso daqui, que é um pincelzinho, já tem tinta aqui dentro, entendeu? Foi um presente que o Enos ganhou de um aluno dele, mas eu vou usar aqui para preencher o nosso espaço negativo. Bom, eu tenho um marcador aqui e eu vou preencher com o marcador. Essa parte aqui eu tô preenchendo só para vocês entenderem melhor como funciona. Então eu não tô trabalhando ainda com a tinta. É legal porque vocês entendem como funciona o espaço negativo na ilustração e como funciona o espaço negativo na aquarela. Por quê? É uma técnica e pode ser aplicada de vários jeitos. Igual a própria aquarela, né? Até a pintura pode ser aplicada em vários estilos. Eu sei que vocês que têm conhecimento aí de alguns artistas. Aliás, quem viu os artistas que eu indiquei no último vídeo, perceberam que
tem variação, né, no estilo. Então, eles usam a mesma técnica com estilos diferentes. Porque o resultado do material também depende bastante do estilo do artista, de como o artista aplica a técnica. Vou continuar preenchendo aqui. Vocês viram que eu dividi, né, a minha folha aqui e aqui. Eu fiz essa divisão porque é uma imagem simples, né? Então fica mais fácil. E se vocês dividirem aqui e dividirem a sua imagem, vocês ficam com 4 quadrados com formas abstratas para vocês preencherem. Fica mais fácil de fazer até. Aí quando a imagem ela é mais... tem mais detalhes, ela é mais rica em detalhes. Quando ela é mais... exige um pouco mais de você, é legal ou dividir em mais quadradinhos, ou usar a técnica de grid, ou encontrar aí uma técnica que vocês se deem bem para fazer essa medição para não distorcer muito o desenho. Legal. Esse aqui é mais ou menos o resultado que a gente chega desenhando em espaço negativo. Eu fiz agora com um canetão pra gente entender como é que funciona, dá pra fazer com vários materiais. E agora eu vou fazer um outro exemplo e eu vou usar aquarela. Afinal, o nosso vídeo aqui é sobre aquarela. Então, vamos voltar para o nosso material. Bom, o legal dessa técnica aqui é que ela funciona tanto para imagens simples como para imagens mais complexas, tipo uma pessoa. Eu vou fazer aqui a minha segunda referência. Eu arrumei um pouquinho o formato do meu quadrado, porque eu preciso que ele seja um pouco mais longo. E eu peguei uma foto de um gato, vou colocar aí também na tela para vocês verem. E
O gato já é, né, uma coisa mais complexa, tem mais detalhes. Vocês verem que também que a forma dele, a posição que ele tá, não é simétrica também. Mas não importa pra gente, porque a gente vai trabalhar com espaço negativo, né? Então a simetria não é uma dificuldade no nosso exercício. Bom, eu vou fazer a mesma coisa da primeira imagem. Eu vou dividir aqui no meio. Vou fazer mais no olhômetro. Mas se vocês quiserem medir aí em casa, fiquem à vontade. Só pra... Beleza. Seguinte, eu dividi a imagem do gato para vocês entenderem melhor como é que funciona. E tá aí na tela para vocês verem. Bom, eu vou ficar com 4 quadrados aqui, então... Quadrados não, né? 4 retângulos. E eu vou trabalhar cada um separadamente. Assim eu tenho mais chance de acertar nas medidas. E como eu já tinha falado, né? Tem vários métodos pra gente fazer essas medições aqui. Pra acertar melhor nosso desenho. Cabe a vocês ver qual vocês preferem. Assim pra mim funciona bem. Então, aqui eu fico com um formato pra desenhar. A minha orelha vai mais ou menos até aqui. Lembrar que eu não tô desenhando um gato. Tô fazendo uma forma. Às vezes funciona a gente fazer só os ângulos também. E depois a gente vai arredondando. Legal. Se eu for puxar um pouco mais pra cá. Agora eu acho que tá bom. Eu fui fazendo aqui os ângulos. Depois eu venho deixando tudo bem redondinho. Então, primeiro quadrado eu já fiz. Primeiro retângulo, quer dizer, desculpa. Agora eu vou escolher outro para fazer. Acho que a forma desse daqui é bem fácil. Então, eu vou Agora eu vou para esse aqui do lado.
E agora, vou finalizar esse espaço aqui de baixo. Que tem tipo um quadrado desenhado aqui e um retângulozinho aqui. Tá pra cima da metade esse desenho. Você vê que as medidas me ajudam muito. Eu sei que a altura desse retângulo é mais ou menos um pouquinho pra cima, né, do meio da folha. Vou apagar um pouco esses riscos aqui para vocês poderem entender bem o que eu fiz. É por isso que é legal a gente usar um lápis um lápis B ou um lápis HB, porque eles são mais fraquinhos. Vocês viram quantas linhas eu fiz aqui? E como foi fácil de apagar, ó. Bem tranquilo. E agora, o quadradão aqui que ficou faltando. E voilá, aqui a gente tem a silhueta de um gato. Agora eu vou começar a arredondar aqui para tirar os ângulos que eu tinha feito antes. Bom, pessoal, sempre que a gente aprende uma técnica nova de pintura ou de desenho, é legal a gente ver como outros artistas aplicam isso, né? Pra gente ver para qual lado a gente consegue ir com essa técnica, como a gente consegue aplicar ela de diferentes formas. Quando a gente fala de espaço negativo, tem um ilustrador malaio, eu não sei pronunciar direito o nome, mas acho que é alguma coisa como Tan Yao Hun. Ele é especialista nisso. Eu vou colocar o nome dele e o site dele aqui na descrição. Eles têm muitos trabalhos que utilizam essa técnica e eu vou deixar uns exemplos aqui na tela, vou passar alguns exemplos aqui, mas dá uma conferida lá no site dele. É muito bacana.
E, aliás, o espaço negativo ele não é só usado em desenho, mas também em fotografia, em design. Tem muitos trabalhos em fotografia. Se você der uma pesquisada, você vai ver um material bem bacana. Uns bons exemplos aí de espaço negativo bem utilizado são os logos do Bodea Daniel, é o nome dele. Eu vou deixar aqui embaixo também. O Philip Morris, ele fez a capa do Peter and the Wolf, que é a nossa história do Pedro e o Lobo. Não sei se vocês conhecem que o Pedro grita lobo, mas é mentira. Aí no final tem um lobo de verdade, só que ninguém acredita nele. Ficou muito bonita essa capa, é muito legal. Vou passar aqui também na tela para vocês verem. A Andrea Minini também tem um trabalho quase que exclusivamente de espaço negativo. Muito bacana, vou deixar aqui passando os trabalhos do pessoal que eu vou falando. Tem alguns exemplos famosos também que vocês devem conhecer, que também foram feitos com espaço negativo. Tem o pôster do Senhor dos Anéis, feito pelo Matt Chase. O logo da FedEx também. O E e o X, não sei se vocês perceberam, mas forma uma seta. Espaço negativo. A capa do livro do Don DeLillo, que foi feita pelo Noma Bar, que é um artista muito famoso pela sua facilidade em trabalhar com espaço negativo, numa qualidade altíssima. Dê uma olhada também nos trabalhos dele. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. E tem um pôster que foi o Simon C. Page que fez, que se vocês forem ver, tem a imagem do Batman e do Pinguim. É um pôster bem bacana também, feito com espaço negativo. Outra curiosidade bacana é o logo da Toblerone. A Toblerone, no morro que tem na Toblerone, no logo, esconde um urso. E por que o urso? É porque ele simboliza a cidade de Berna, que é onde o chocolate foi feito pela primeira vez, onde o Toblerone nasceu. E agora dá para vocês perceberem como o espaço negativo não é só importante, é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem na hora de desenhar, né? Então facilita muito pra gente fazer algumas coisas. Bom, eu vou preencher aqui já com aquarela, já que a gente tá mexendo com aquarela. Peguei aqui, ó, um pratinho branco. Tô com as aquarelas aqui. Eu falei a marca no último vídeo, mas eu vou falar de novo para vocês saberem. É Holbein. E eu vou preencher esse quadrado com uma cor aqui. Que cor que eu vou usar? Vamos ver. Eu vou usar azul, porque eu já usei no outro vídeo. Eu vou usar um roxinho aqui. Chama Violeta Mineral. Coloco um pouquinho no canto do meu prato. Eu posso também preencher o espaço positivo da imagem, se eu quiser. Não se esqueçam de fazer em casa os exercícios, é muito importante. Às vezes a gente entende bem quando a gente vê o vídeo, quando a gente vê alguém fazendo, mas é legal a gente fazer para treinar, e quanto mais a gente faz, mais a gente domina a técnica. Então, senta aí em casa, faz uns 3, 4 exercícios, igual eu tô fazendo aqui, vai do mais basiquinho até umas coisas mais difíceis, umas coisas com mais detalhes, umas imagens mais sofisticadas. Lembra de usar a ponta do pincel para fazer o contorno, o corpo do pincel para fazer a parte mais de preenchimento, né? Se vocês verem lá os artistas que eu citei, as obras,
vocês vão ver que tem vários jeitos da gente aplicar o espaço negativo. Porque a técnica pode ser essa, mas varia bastante porque varia do estilo do artista, o estilo do desenho. Então vocês vão encontrar várias coisas diferentes aí. Vou continuar preenchendo aqui o meu gatinho. Bom, minha ilustração devidamente preenchida aqui. Acho que eu sujei um pouco a minha mão, mas tudo bem. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico, né, o espaço negativo na pintura. Eu vou fazer aqui uma paisagem e eu recomendo que vocês peguem também uma paisagem quando vocês forem fazer alguma coisa com árvore, assim, fica bem bacana. Vou mostrar aí a minha referência pra vocês. Vou começar a esboçar. Acho que eu vou virar minha folha de lado pra fazer isso. Eu agora vou passar uma fita aqui, só pra não juntar as minhas pinturas agora que eu tô mexendo com tinta, né? E uma aqui em cima, pra não vazar pra lá. Pra ter uma moldura aqui também, é importante ter uma moldura. Bom, meu pincelzinho de sempre, meu melhor amiguinho. Mas não vou usar ele agora, né, que eu vou fazer uns bolsos. Mas eu poderia fazer direto, né? Tem as pinturas aí que a gente não usa, não faz esboço. Mas eu prefiro esboçar pra ter um resultado melhor. Vou fazer mais a olho essa. Vou deixar... Legal, então eu vou começar aqui o meu esboço, mesmo esqueminha. E como eu disse, é o jeito que eu gosto de fazer, né? Cada um tem que encontrar aí a sua facilidade. Legal. Lembrando que a gente não tá desenhando uma coisa, a gente tá desenhando uma forma. Então, foca na forma geométrica, na forma abstrata, que fica mais fácil. Aqui eu já vou marcar uma linha de solo, porque eu não quero ficar fazendo as plantas, eu posso fazer depois com o pincel. Eu tô usando agora o espaço negativo como uma ferramenta para me ajudar a chegar nesse resultado de pintura, que é o resultado que eu quero. Então, eu tô adaptando, né, o uso.
Aliás, é bem dentro do estilo de coisa que eu faço geralmente. Eu gosto muito de desenhar paisagem, desenhar animais. Gosto muito de desenhar retratos também. Então, isso me ajuda bastante. Vocês viram como foi rápido, né? Acho que é mais rápido do que se eu fosse desenhar realmente um rinoceronte, né? Pra vocês verem como é uma técnica que ajuda a gente. Vou pegar aqui as cores todas prontas. Eu ainda não vou começar, não vou trabalhar fazendo as minhas cores, porque a gente vai fazer isso no próximo vídeo, né? A gente vai estudar um pouco de teoria das cores, ver como preparar as nossas cores, como chegar nos tons que a gente quer. Por enquanto eu vou fazer com as cores prontas da aquarelinha que eu tenho aqui. Bom, vou começar a pintar agora. Lembrando que eu vou pintar só a parte de fora. Eu vou pintar só o meu espaço negativo. Acho que eu vou pintar o meu espaço positivo de preto depois, né? Pra vocês enxergarem melhor. Deixa eu colocar um pouquinho de água no meu pratinho. E vou pegar aqui as cores que eu vou usar. Então, vou pegar aqui de cara, né, esse amarelo. Com certeza vou usar. O vermilion. Esse aqui é o amarelo limão. E deixa eu ver. Tem outro amarelo aqui também, que é um amarelo profundo. Ó. Yellow Deep. Bacana. E vou pegar um marronzinho aqui, que é pra quebrar tudo esse... Não, vou pegar esse... Rosa madeira. Não. Rosa de garanza. Rosa de garanza. E um Lago Crimson. Bacana também. Bom. Vou pegar o preto já. Deixar aqui, que eu vou usar ele no final, né? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo amarelo. Vou começar da parte mais clara para a parte mais escura. Bom, eu já arrumei minhas coisas aqui de aquarela, peguei meu pincel, um copinho de água, colocando água no pratinho e eu vou começar pelo amarelo, né? Vou começar pela cor mais clara, pra não dar chabu. Peguei meu amarelo purinho aqui e vou colocar onde ele tá na minha pintura. Aqui no meio, vou deixar um pouco mais seco. Vou pegar um papelzinho aqui, só pra secar meu pincel. Porque o sol ali, mais pra baixo, mas aqui tem uma lacuna.
Eu gosto de fazer esse tipo de pintura de paisagem, quando é para pintar céu, pôr do sol, eu gosto de fazer tudo com a minha folha molhada. Então, eu passei a tinta com o pincel bem carregado e tô espalhando aqui. Não tem problema, a água tá manchada, porque eu uso poucos tons aqui e eu tô manchando ela com o tom que eu vou usar. Então, sem problemas. Se vocês conseguirem aí fazer com a mesa meio angulada, fica um resultado bacana também. Também não tem problema se eu pintar dentro da parte que eu separei, porque eu vou pintar aquela parte de preto no final. Então, o preto cobre toda essa tinta colorida aqui. Vocês viram que eu nem separei aqui o lugarzinho que fica a lua, porque eu gosto de me desvencilhar um pouquinho da minha referência para ver o que que sai, né? O principal que eu queria eu já peguei dela, que é a silhueta do rinoceronte. Agora eu vou dar uma improvisada aqui, colocar um pouco do meu estilo, da minha cara no exercício.
Coincidentemente, hoje eu recebi uma encomenda de aquarela de Dia dos Namorados que eu fiz em espaço negativo. Depois eu vou mostrar para vocês como foi que ficou, para vocês verem. Também é um uso diferente desses daqui. Vocês viram que a gente conseguiu fazer 3 coisas bem diferentes com espaço negativo. É legal vocês também começarem a se habituar com a montagem, né, de onde vocês vão pintar. É muito importante a gente manter nosso local de trabalho sempre arrumadinho, limpinho. Limpar nossos pincéis sempre que a gente termina de pintar, quando a gente termina nossos trabalhos. Ter sempre um pratinho ou um godezinho extra. Às vezes a gente acaba sujando muito a nossa folha. A nossa folha não, nosso prato. E a gente não consegue fazer tons muito claros ou tons que precisam. Por exemplo, quando a gente vai fazer o laranja, a gente precisa do pincel bem limpinho, do godê bem limpinho. Porque se a gente mancha um pouquinho de ciano, o nosso laranja ele vira marrom. Então é uma cor que, como ela é bem clara, né? Ela precisa de extrema limpeza na hora de fazer. Então é legal a gente sempre ter um godezinho separado para fazer essas cores. Nunca fazer um laranja, um vermelho, num godê que tenha ciano ou preto perto, porque pode sujar a nossa pintura e estragar ela, né? É o grande problema. Eu vou esperar ela secar um pouquinho para ver como vão ficar os tons e onde é que eu tenho que escurecer e onde eu tenho que clarear. Eu peguei esse outro pratinho aqui para colocar tinta preta. Vou pegar do outro e colocar aqui para já ir pintando a parte mais escura enquanto seca o meu fundo. Depois eu consigo mexer nele ainda. Você sempre tem que tomar cuidado quando estiver fazendo 2 partes separadas para não juntar. Porque se juntar essa parte molhada com essa parte molhada, a tinta abre e o preto vai estragar todo o fundo de vocês. Tomem cuidado aí também para não perder o esboço quando vocês passam a tinta, ó. Às vezes a gente não respeita muito o limite e acaba perdendo o esboço.
Eu já falei pra vocês que quando eu pinto, eu gosto de deixar bem molhado meu pincel pra ficar esse aspecto de tinta jogada, sabe? Esse negócio bem de aquarela mesmo. Mas vocês podem testar aí como vocês preferirem. Ainda não tô chegando na borda porque tá molhada. Mas como eu tô pintando com preto, eu quero deixar bem escuro, a pintura não vai ficar manchada. E também se eu manter essa parte úmida, a tinta não seca e não fica marcada a minha pintura. Agora é só preencher essa parte em preto, usando a ponta do pincel para fazer o contorno e o corpo para o preenchimento.
Bom, pessoal, agora é só esperar secar e a gente vê como é que ficou. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente ainda tem pela frente algumas aulas durante o curso de aquarela. Não esquece de olhar os artistas que eu citei quando a gente estava falando de espaço negativo e as obras também. Sempre que a gente aprende uma coisa nova, é legal a gente ver como ela é aplicada por outras pessoas, né? E não esquece de exercitar também em casa, né? Faz o exercício e manda pra gente dar uma olhada. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!